Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Resenha Política. Estamos aqui, eu, Jamildo Melo, todo o blog de Jamildo, junto com o Raudney Santos, que apresenta programa radiofônico também na Rádio Jornal, e é meu companheiro aqui de bancada, meu compadre. Trazemos até vocês hoje a figura ilustre, nosso querido vereador do Recife, Jaime Asfora, 50 anos, parece... Em dezembro ainda. Né? Parece bem menos, sempre jovial. Segundo, tem 2 mandatos de vereador pelo Recife, atualmente está sem partido, né? Talvez ele revele aqui o que é que vai fazer da vida. E ex-presidente da OAB entre 2007 e 2010. Um dos motivos para a gente convidar é que também tem esse passeio pelo mundo jurídico, né? Pela área do direito, e a OAB continua na ordem do dia. Inclusive, para começar, você acabou de aprovar, proposição sua, um convite para que o Felipe Santa Cruz venha receber um título aqui no Recife, né? A data ainda não está confirmada. Ele aproveita, vem fazer um gesto de nobreza, vem apoiar, prestigiar a posse de Carlos Neves no TCE, né? Como é que foi essa aprovação? Porque tem sido muita polêmica em torno do nome do presidente da OAB. Foi tranquilo lá? Teve gente que votou, não votou? Foi tranquilo. Demorou 4 dias trancando a pauta, porque quando o projeto começa a fase de votação e aí a votação é interrompida por falta de quórum, por exemplo, como foi o caso, tranca a pauta. Porque tem alguns vereadores que são contra qualquer coisa que eles achem que não é o caso, seja contra Bolsonaro. Né? Infelizmente, alguns leram assim. Mas quando foi colocado em votação na segunda agora e tinha quórum suficiente, foi aprovado por 24 votos sim, apenas uma abstenção. Não houve nenhum voto contra. Né? De maneira que também eu admito que Felipe se tornou polêmico. Né? Nesse método eu vou entrar depois. E isso... O seu pedido foi anterior à polêmica toda? Foi em abril, Jamildo. É isso que as pessoas não entendem. Não é nem fica parecendo que é uma provocação. Né? A gente está falando de Felipe Santa Cruz, né? Presidente da OAB. Presidente da OAB, que é filho de um pernambucano, não nasceu aqui porque o pai foi assassinado no Rio de Janeiro pela ditadura, como provam os documentos oficiais, a gente já sabe disso. E tem toda a família pernambucana. E, na verdade, não é título de cidadão. Eu sou muito rigoroso com o título de cidadão. Se é cidadão do Recife, eu só dou para a pessoa que realmente morou aqui, prestou serviço. A medalha Zé Mariano, que ele vai receber, que pode ser dada pela lei para qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro que seja importante para os direitos humanos, para o Estado Democrático de Direito, para a democracia, para causas sociais, para a medicina, para a engenharia. É uma medalha que tem uma finalidade diferente do título. Né? O título é para institucionalizar a cidadania a quem é de fato cidadão, porque já trabalha aqui há muito tempo, mora aqui há muito tempo, presta serviços há muito tempo aqui no Recife e tal. E de maneira que eu estou feliz porque eu quero homenagear também a OAB e o papel da OAB na luta pelo Estado de Direito, pela democracia. E Felipe é uma figura humana fantástica e tem um papel enorme na OAB, principalmente nesse momento do governo atual. Antes de passar a palavra para o meu amigo Raul, eu queria já encaixar, porque é o mesmo assunto OAB. Veja, ele chegou a dizer que o Moro era um chefe de quadrilha. Depois se arrependeu, reconheceu o excesso, mas apesar do excesso, alguém poderia dizer que o OAB não está sendo instrumentalizada pela oposição, especialmente pelo PT. Não é ruim que isso aconteça, se for o caso da sua avaliação? Isso não pode realmente acontecer, seria muito ruim, porque a OAB ela nunca conseguiu... Ela nunca deixou se capturar, diferentemente de outras entidades, inclusive nos governos que Hélio Gaspar chama do lulopetismo, né? Houve uma captura de várias entidades. Como a captura ocorre também em outras instituições, as agências reguladoras são muito capturadas hoje, na minha opinião, ora pelo poder econômico, ora pelo poder concedente. O fenômeno da captura, que tira a independência, que distância da entidade como a OAB, é muito ruim. Eu acho que nesse caso ele apenas se excedeu nos termos e ele pediu desculpas por isso. Né? Ele mesmo, até comigo pessoalmente, ele já externou um pedido de crítica, uma autocrítica por ter feito uma adjetivação excessiva. Né? Eu acho que ele não está fazendo isso com a OAB, não está instrumentalizando a OAB. Só que a OAB ser independente, a OAB ser livre, incomoda sempre quem quer enfraquecer as instituições. E o enfraquecimento das instituições, não só da OAB, mas da imprensa livre, né, dos jornais, dos veículos, o enfraquecimento do judiciário independente, das instituições republicanas, do Ministério Público e tal, é o que todo autocrata quer, né? É clássico. Eu estou acabando de ler aquele livro famoso, vocês devem ter lido, que ficou um best-seller de ciência política, de Steven Levitsky, Como as Democracias Morrem, estou acabando de ler. Faltam 10 páginas. E ele mostra que enfraquecimento das instituições
é uma das receitas básicas, um dos 4 pilares para você tentar solapar por dentro a democracia, né? Haja visto o que acontece na Venezuela, o que acontece em outros países, né? Mas os vereadores estão fora dessa lista, né? Vai, Raul, vai. Jaime, a reforma da Previdência é um assunto que ganha a gente, ela vai demorar a envelhecer, porque todo dia ele está se renovando e a gente está aí na fritura dela nesse instante no cenário nacional. Mais uma vez a gente tem a Câmara tratando disso e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você já tratou de reforma da Previdência? Você pode mexer em direitos dos trabalhadores? O amigo já tratou diretamente de pasta aqui no Recife, incentivando o trabalho, desenvolvendo ações que fazem com que as pessoas possam se capacitar. E a reforma da Previdência é uma preocupação de todos. Qual a opinião que o senhor tem hoje sobre a reforma da Previdência e a proposta que está caminhando? A reforma da Previdência ela é inevitável e ela é essencial para o Brasil. Ela não é uma questão de esquerda e de direita, é uma questão ideológica. E muito menos podia ser, como foi em grande parte, ideologizada. Pernambuco tem um déficit previdenciário de 3 bilhões de reais. Como é que um estado como Pernambuco, ou os estados do Nordeste, podem se dar o luxo de dizer que são contra a reforma da Previdência e não aproveitar esse gancho fantástico que seria ter a reforma aprovada já no plano federal? Você imagine aqui, e aí não é uma crítica pessoal, imagine no Maranhão, imagine na Paraíba, para usar o termo do presidente Bolsonaro, como é que você vai enfrentar? Eu vou citar 5 corporações juntas. A minha, eu incluo no meio, mas é a mais fraca, Procuradoria-Geral do Estado. Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Judiciário, Assembleia. Você não consegue, os auditores, né? E não estou falando mal de nenhuma categoria, até porque eu falei da minha. Eu sou procurador do Estado concursado, como o Jamildo sabe, você também desde 95. Fui do Ministério Público, fui promotor de justiça também concursado no começo da minha carreira. Então eu tenho o maior preço pelas instituições e defendo os nossos direitos. Mas a gente não pode querer desconhecer a realidade universal. A longevidade está aumentando e para o Brasil não virar uma nova Grécia, quando teve a crise previdenciária lá, ou Portugal, e a gente ter bons salários, mas só no papel, sem receber, a gente tem que enfrentar a reforma previdenciária. Agora, eu acho que poderia ter regras de transição mais suaves para quem já está no serviço público. Eu acho que não precisaria ter sido feita com uma tacada tão forte em relação a quem já está na atividade, né? Isso talvez reduzisse o impacto ou a potencialidade fiscal em aí 200, 300 milhões que o governo poderia conseguir de outras maneiras, inclusive combatendo as fraudes, porque o governo lançou um MP para combater as fraudes, mas eu não vi até agora nada de concreto para combater as fraudes. E aí entra a reforma tributária também, que é fundamental para combater também as fraudes de ordem tributária, né? E já, levando em conta essa sua avaliação, a Câmara também chegou a se debruçar em uma parte da questão previdenciária municipal. Mas, levando essa avaliação toda que você faz, que sentimento você tem em relação ao trabalho que foi desenvolvido até aqui pelo governador, pelo prefeito, pelas nossas autoridades, a MUP, deixaram a oportunidade para o SAD, que tivesse participação na Câmara para evitar ficar de fora. O que é que você diz a respeito do nosso Estado? Foi ruim, podia ter sido melhor, já que eu sou vereador. Obrigado, Jamil. Desculpa te interromper. Já que eu sou vereador e eu gosto de ser muito transparente nas minhas opiniões, a postura do prefeito, de agora ser arauto, prefeito Geraldo Júlio, contra a reforma da Previdência, ela é, no mínimo, irresponsável, populista, demagógica, até porque eu já vi relatos de que em certos ambientes é dito uma coisa, né, por exemplo, em certos ambientes empresariais e tal, e publicamente a postura que eu acho irresponsável é de dizer que é contra a reforma da Previdência, um município também que enfrenta uma grave crise fiscal, né? Mas também não corta, aumentou recentemente o número de secretarias, etc., aumentou o número de cargos comissionados nessa gestão, e você não pode falar em combate a desperdício, em otimização dos recursos públicos, em combate à crise fiscal, sem enfrentar o problema previdenciário e esse problema do tamanho da máquina pública, que remete à grande reforma, que é a reforma do Estado, né? Que aí tem que ver com enxugamento de privilégios, fim das regalias, auxílio combustível, auxílio alimentação, auxílio moradia, que são um desastre, todos inconstitucionais, né? E apesar do Supremo ter acabado com o auxílio moradia, a gente vê no Ministério Público daqui auxílio saúde para compensar, né? No Judiciário ainda auxílio alimentação. É inconcebível esse tipo de penduricalho, porque essas categorias já ganham o suficiente para se manter em relação à alimentação, à moradia, a combustível, à saúde, podem pagar plano de saúde. Então, eu acho que o prefeito contribui pouco para o Recife, contribui pouco para a seriedade do debate, quando se coloca panfletariamente contra a reforma da Previdência. Até porque ele vai deixar o prefeito daqui a 1 ano e meio, mas sabe que, por mais que Recife não seja um dos municípios que tem uma das maiores dificuldades fiscais, o Estado tem. E ele pretende
como é notório, ser governador. Então, e faz parte de um grupo político que administra o Estado. Então, essa postura de dizer, eu sou contra a reforma da Previdência porque eu fico bem na fita, na minha opinião, é irresponsável. O assunto a gente já caiu para o cenário local, vamos tratar mais. E essa sua postura também, dessa postura crítica, contundente, daqui a pouco a gente tem aqui um quadro que talvez mova, se o senhor está sem partido, desde logo posterior à eleição. Como é que está visualizando sua posição política e aproximação com que partidos mais para diante? Para me inspirar no bom humor de Jamildo, que eu acho uma das características mais positivas dele, eu vou responder como Cazuza, como eu respondo para os meus amigos. Meu partido é um coração partido. Mas brincando. Até porque eu sou muito bem casado, sou muito feliz. Mas, com minha esposa Juliana. A questão é a seguinte, veja, eu, antes das eleições, saí do PMDB de Pernambuco, que eu sempre considerei diferenciado do PMDB nacional, e fui para um partido que eu achava que era mais parecido comigo ideologicamente e que um partido que eu achava que era de centro-esquerda e que me propiciasse uma oxigenação partidária. A experiência não foi boa, foi o PROS, é um partido cartorial, com caciquismo, e que depois foi pega sua cúpula em atos de corrupção gravíssimo, que eu não conhecia à época. O presidente chegou até preso, o presidente do PROS, porque comprou com fundo partidário avião, casa à beira do lago em Brasília e etc. E isso... Ninguém avisou que não era para isso? Eu acho que disseram que o dinheiro era dele, né? Se herdeiro do fundo partidário é para você gastar, você é presidente do partido, você gasta como quiser. O cara foi preso. Inclusive, a ordem de prisão dele veio às vésperas das eleições e foi assustado porque tem uma norma que não permite que ninguém seja preso, não ser em flagrante, acho que 48 horas antes das eleições, mas depois ele foi preso. Então, eu me desencantei com o PROS, um partido que não houve nenhuma democracia interna, mudou de posição ideológica depois que eu entrei, e como eu não sou obrigado, sabe, Raul, legalmente a ter partido, porque eu sou candidato à reeleição em outubro de 2020, a reeleição como vereador, eu posso ficar até abril de 2020, quando tem a janela partidária, sem partido. Eu estou analisando o quadro, já adiantando o que o Jamildo falou, eu não tenho nenhum partido ainda com quem eu tenho um namoro engatinhado, mas eu quero ir para um partido que reproduz um pouco minha posição ideológica, que é de centro-esquerda, ou como diria o pré-candidato democrático americano, Bernie Sanders, um liberal progressista. É assim que eu me defino, se é possível a gente se rotular, porque os rótulos são muito precários, né? Mas eu sou um cara que me defino também, por outro lado, como social-democrata. Né? Então, eu quero um partido que tenha esse viés, mas um partido que permita eu manter minhas posições, que eu costumo dizer que minha linha condutora é a coerência com o que eu defendi desde que eu era presidente da OAB. Né? Os ideais da OAB eu me sinto obrigado a defender até hoje. Inclusive essa luta contra os regalias, contra os privilégios, que remete à reforma do Estado. Né? Fim e diminuição dos carros comissionados, etc. Eu queria pedir licença, Raul, para voltar para o Nacional, porque ainda não tinha... não se esgotou, né? Esgotado. Consórcio Nordeste, a posição dos governadores de toda a região. Bolsonaro está contra o Nordeste ou o Nordeste está contra Bolsonaro? Na sua avaliação? Eu acho que os governadores erraram no primeiro momento. Não sei se você se lembra, logo quando o Bolsonaro foi eleito, Dória e Ibanez, que até ex-presidente da B de Brasília, marcaram a reunião. E o próprio governador de Pernambuco disse que não ia, porque foi Dória e Ibanez que marcaram. Eu acho que devia ter havido um gesto institucional, e eu digo isso a cavaleiro, porque não votei em Bolsonaro e sou bastante crítico dele. Apesar de também ser bastante crítico do PT e dessa era lulopetista que acabou com o Brasil. Mas eu acho que devia ter havido a colocação dos interesses do Estado acima dos interesses políticos partidários. Inclusive, quando eu falei da reforma da Previdência, foi nesse sentido. Agora, eu acho que Bolsonaro, depois disso, também agiu, como ele sempre age, aliás, de maneira irresponsável, de maneira agressiva, discriminatória e de maneira injusta com o Nordeste. O Nordeste tem uma população enorme, pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, que pagam os mesmos tributos que o resto do Brasil paga, né? E ele não pode tratar o Nordeste como se fosse uma região de pessoas menores, chamando os nordestinos de paraíbas, né? Querendo, inclusive, isso é ato de improbidade, discriminar um governador porque ele é de um partido diferente ou porque ele não gosta. Ele não pode mandar dinheiro ou deixar de mandar porque não gosta do governador, porque ele é de um partido diferente, quando ele se referiu a Flávio Dino. Eu tenho várias críticas a Flávio Dino, mas do ponto de vista ideológico, mas ele não pode fazer isso com o Estado, né? Ainda secundando a mesma questão, Bolsonaro e o Nordeste, ainda ontem pelas redes sociais, o Bartolomeu Bueno, que é da Associação Nacional dos Juízes, né, federais, divulgou um esclarecimento, porque no dia anterior ele tinha escrito algo, sem citar o nome de Bolsonaro, mas que parecia uma carapuça, reclamando que
poderia haver uma interdição porque a pessoa estava se comportando muito mal, quase translocadamente, né? Mas isso reflete um pouco a justiça em crise, porque não se imagina que um desembargador, ainda mais que cuida de uma área tão importante, né, uma representação tão importante, de forma tão desabrida se coloque nesse cenário político. Isso tudo para lhe perguntar sobre o papel do judiciário nesse momento. Como é que fica o STF? Agora apresentaram um pedido para afastar o Dias Toffoli. O que é que você imagina que pode acontecer no Brasil diante de tanta confusão e essa política de confrontamento? Essa política de conflagração, de confrontamento é muito ruim. Mas quem estimula ela, sobretudo, é Bolsonaro, né? Ao ficar enaltecendo ele próprio deveria dar uma recuada. Ao ficar adjetivando pejorativamente o Nordeste, chamando de Paraíbas, e quando vai se consertar, quando vai se corrigir, faz ainda pior. Como ele fez com o presidente do AB, né? Inclusive fazendo, como se diz, dando um golpe baixo, porque falou do pai que foi assassinado quando ele tinha apenas um ano e 10 meses. Foi cruel, ele muitas vezes é cruel. Então, veja, o que eu acho é o seguinte, doutor Bartolomeu, inclusive eu queria render minha homenagem aqui, um desembargador sério, independente, né? O judiciário independente também incomoda a quem quer um regime autocrático, um regime ditatorial. O que eu acho é que a gente também, por outro lado, em relação ao Supremo, a gente não pode confundir o Supremo com alguns ministros. Tem ministros no Supremo que eu acho que são muito ruins. Eu não tenho nenhum apreço, respeito à figura dele como ministro, como presidente, mas a conduta dele como homem público eu acho muito ruim. E a saída é essa mesmo? Sacar fora? Do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu não sei se a saída é sacar fora, mas que eu acho que os atos que ele comete, como qualquer homem público pratica, têm que ser investigados. Recentemente, o Estadão publicou que ele gastou R$1.800.000 para mudar as cortinas do gabinete dele. Já tinha gastado 25 milhões no ano de 2018 com lagosta e vinhos importados. Veja, esse tipo de coisa não dá mais no Brasil de hoje, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, como é que o presidente do Supremo vai para uma reunião com o Bolsonaro e o presidente da Câmara do Senado diz que vai fazer um pacto pela reforma da Previdência? Não é cabível. O Supremo vai arbitrar. Julgar, exatamente. Né? A reforma da Previdência vai bater no Supremo rapidinho, aprovada no dia no Supremo, com 10 adins, com todo tipo de ação. Óbvio, né? Mexe com direitos, são questões constitucionais, vai ter que estar no Supremo mesmo. Então, eu acho que esse negócio do Supremo, como se diz popularmente, seriam 11 Supremos. Joaquim Falcão, nosso pernambucano, muito competente e ilustre, querido amigo, fala muito isso. É ruim essa busca por holofotes e tal. Como é que a gente pode corrigir isso? Acho que é o próprio amadurecimento da democracia e uma reforma política que faça as pessoas votarem melhor e a gente ter um parlamento mais altivo, que possa, inclusive, dentro dos mecanismos legais, investigar atos do ministro Supremo. Eu achei muito ruim a decisão de Dias Toffoli de impedir o compartilhamento de dados do COAF, né? A gente viu logo depois que ele parecia ter medo, né? Parecia ter medo porque tinha algumas investigações chegando nas transações dele com a mulher dele e tal. E o próprio inquérito que ele abriu, sem remeter para o Ministério Público, quando o Supremo fez o que ele condena Moro, eu pelo menos condeno Moro, ser juiz e acusador ao mesmo tempo, foi criticado pelo próprio Supremo. Isso tem que ser criticado pela sociedade. A AB tem que criticar, a AB está criticando isso. E tem que ser combatido por todos nós. O impeachment do ministro Supremo não é nada que vai acabar com a democracia, não, porque tem 2 impeachments de presidente da República e não acabou com a democracia. Eu não estou dizendo que ele mereça um impeachment, mas no Brasil, pelo menos em grande parte da opinião pública não, de quem forma a opinião, principalmente nos setores ligados ao governo Bolsonaro ou a setores mais atrasados, falar em impeachment de Toffoli seria algo realmente inédito, né? No período recente. A Câmara de Vereadores de Garanhuns, Jaime, trouxe a novidade de um possível aumento pelo número de habitantes e a legislação poderia até haver um acréscimo de vereadores no município, que hoje é de 13 e eles poderiam chegar a 19, mas querem passar para 15. Parece pouco, então seriam só mais 2 vereadores a mais, mas não deixa de causar um impacto no que seria na administração pública esse volume a mais de dinheiro que seria despendido do erário público para se cuidar da Câmara com o acréscimo desses 2. Você acha que o momento que a gente vive atual não está mais para enxugamento do que a observação de aumento? Será que há necessidade de um município que tem 13 vereadores passar para 15, ou 16, ou 17, ou haver uma redução? E aí trago a discussão, estou falando de Garanhuns, mas
Dentro da Câmara do Recife, poderia haver algum tipo também de movimentação? Olha, eu sou contra esse tipo de aumento, como eu sou contra o aumento do número de municípios, que gerariam novas estruturas, novas burocracias. Eu sou a favor da reforma do Estado, como eu falei aqui. Isso pressupõe enxugamento, né? Não há necessidade nenhuma de Garanhuns, na minha opinião. Com todo respeito, adoro Garanhuns, ter mais 2 vereadores. As pessoas no Brasil confundem muito teto com piso, né? Por exemplo, a Câmara de Recife, é uma crítica que eu faço. Pode receber o teto, até 4,5% da receita do Recife. Começa daí. Aí recebe 4,5% sempre. Veja, não há necessidade de 4,5%. Como já foi 8%, eu descobri hoje que era 8% quando o Roberto Magalhães era prefeito. Nem uma crítica do Dr. Roberto, que eu sou admirador dele, inclusive. A crítica à legislação da época. Como é que a realidade era outra mesmo? Era outra, realmente era outra. Mas percentualmente, não é muito. Imagina um município como São fala Paulo, do por duodécimo. exemplo. Do 10º para a Câmara. Mas a Constituição fala de até 4,5%. Eu não acho que há necessidade eu acho que devia mudar a Constituição para não ser 4,5%, até 4,5%, porque as pessoas confundem piso com teto e querem tudo pelo pé. Mas já que acho que devia ser analisado pelo próprio prefeito, inclusive, um duodécimo que fosse, e pela Câmara, com autocrítica que ela precisa fazer, que fosse suficiente para ela manter suas atividades, mas que não fosse tão alto, 4,5%. Agora, eu sou contra o aumento de vereadores aqui, sou contra um duodécimo tão alto e acho que o caminho é a austeridade. É reforma do Estado, e isso não é uma visão conservadora, é uma visão, eu acho que até progressista, porque quanto melhor e mais eficiente for o Estado, mais serviço ele vai prestar à população, né? Nas áreas essenciais. Mas os seus colegas, né, quando esse assunto é colocado à baila, reclamam que o senhor pode falar disso porque é procurador e tem um alto salário e dá para se virar sem os penduricalhos, né? Como é que o senhor se defende? Eu me defendo dizendo o seguinte, eu poderia acumular pela Constituição salário de vereador com de procurador do Estado. Todo mundo que é servidor público, não só procurador, mas quem é médico do Estado, professor, auditor, pode acumular. Eu nunca acumulei. Eu poderia ter o que eu ganho hoje, eu ganharia o dobro, mais ou menos, porque a Constituição diz que quando os cargos são acumuláveis, não se submetem ao teto. Então, pela própria decisão do Supremo, eu não teria submetido ao teto. Então, eu ganho X, ganharia 2X. E eu abro mão disso por um princípio de coerência, porque desde que eu era presidente da OAB e conselheiro federal da OAB, que eu fui depois de sair da presidência, eu fui conselheiro federal da OAB, eu sou contra essa possibilidade de acumular. Deputado estadual não pode acumular. Raquel Lira foi deputada estadual, por exemplo, é procuradora do Estado. Não podia acumular. Senador não pode acumular. Cristóvão Buarque era professor da UNB e senador e não podia acumular. Por que vereador pode acumular? Somente da capital, sabe, Jamil de Raul? Acho que o vereador tem que se dedicar somente ao mandato. Aí vem a crítica. Por que você não opta pelo salário da Câmara? Que eu poderia optar pelo da Procuradoria e pelo da Câmara. Se você somar que eu abro mão do salário integral da Câmara, que eu não recebo auxílio alimentação, nunca recebi, que eu não recebo auxílio combustível, que são os penduricários da Câmara, nunca recebi, e que eu não recebo auxílio paletó, nunca recebi, até porque, como eu volto a dizer, Raul, a OAB sempre foi contra esses penduricários, na gestão de Henrique Mariano, que me sucedeu, ele entrou com ação contra o auxílio paletó da Assembleia, então eu tenho que manter essa coerência e me sinto bem assim. Eu abro mão de tudo que a Câmara paga um vereador, eu não ganho nada da Câmara, nem auxílios, nem subsídio. Aí você dizia, mas você podia optar pelo salário da Câmara. Poderia, mas o salário que me remunera há 25 anos, quando eu entrei na Procuradoria, é o de procurador. Eu nunca divulguei privadamente, eu cumpro minha obrigação, que é de todo homem público, de qualquer cidadão, de ser honesto, que eu acho que isso é o básico. Então eu vivo do meu salário da Procuradoria com muito orgulho. Porque eu poderia acumular, não acumulo, abro mão, mas opto pelo salário que me remunera, como me faculta a legislação. E tirei licença da Procuradoria, porque só para terminar, para você acumular, para o vereador poder acumular o salário de servidor público com o de vereador, ele teria que exercer as duas funções. E eu acho que o vereador tem que se dedicar somente à função parlamentar. Raul, me permite mais uma aqui? Opa. Foi bom o senhor tocar na questão do duodécimo, porque eu tinha reservado aqui números que eu publiquei ontem no blog. Pedi licença, paciência do leitor, mas é rapidinho. São 39 vereadores, 72 milhões foi o custo em 6 meses. A PCR passou a título do duodécimo 79 milhões, como haviam as despesas, né, da casa de 72 milhões, sobrou aí, ficou no azul em 7 milhões. Esses dados são públicos, estão no balancete financeiro do semestre. Feito uma conta de padaria, são 309 mil por mês para sustentar, entre aspas, cada vereador. Aí, segundo esses números, tem 27 milhões em caixa. É verdade que é para construir um novo prédio, o senhor concorda com isso? Porque não precisa lhe perguntar mais sobre a questão do duodécimo, ele já respondeu, diz que deve diminuir, né? Teria essa economia, era com esse objetivo, precisa realmente de um novo prédio ou é um gasto desnecessário diante das
as necessidades todas que o Recife contempla? Olha, eu já disse aqui que acho que o Nordeste não devia ser menor, não devia ser nem 4,5% na Constituição e muito menos se passar os 4,5%. Eu acho que isso aí é responsabilidade do prefeito e também da Câmara, que não faz essa autocrítica, independente da gestão, da Câmara há muito tempo, porque sempre recebeu pelo pé, como Claro. ele disse. Eu acho que deveria haver uma política de mais austeridade, tanto que eu sou autor de projetos para acabar com auxílio combustível, auxílio alimentação Nunca e o auxílio votados. paletó. Estou insistindo, mas depende da pressão da sociedade. Né? Eu já malhando em ferro frio. consegui adiantar alguns, mas infelizmente, evidentemente, Não passa não é das fácil. comissões, né? Infeliz, evidentemente, não é fácil. Né? Mas quanto mais houver pressão, a gente consegue. Por exemplo, você lembra que em maio de 2017, a Câmara, na legislatura passada, nessa legislatura, tentou mas aumentar. na mesa passada, tentou aumentar o auxílio alimentação, né? De 3.000 para 4.500 por mês. E houve uma grita enorme. Rapaz, em 2 dias de pressão legítima e democrática da sociedade, pelas redes sociais, por aqui pelo sistema, pela TVJC, a Câmara revogou em 2 dias. Eu mesmo dei entrevista 3 vezes para a Globo News, uma vez para o Bom Dia Brasil, fora aqui para os telejornais locais, TV Jornal, Rádio Jornal, né? Porque eu não recebia e por isso fui procurado para falar. Tava Como eu sou cavaleiro pra transparente, eu falo. Não acho que é favor, não gosto de me jactar disso, mas acho que se eu for procurado pela imprensa, você sabe, eu não me nego a falar. Acho que o homem público tem que estar aberto à imprensa, não tem que ter raiva da imprensa como Bolsonaro. Não tem que se irritar com a imprensa, tem que conviver e aceitar o papel crítico da imprensa. Se a imprensa, o jornalista não for crítico por excelência, não está fazendo o papel dele, né? Então, voltando ao seu assunto, eu li sua matéria ontem, né? Acho que a Câmara realmente está Represando. dinheiro, represando para construir uma sede nova. Acho particularmente que deve ser uma sede austera, mas ela precisa de uma sede nova. Só que eu advogo que ela se desfaça, e é o objetivo da mesa atual. Ela tem vários imóveis alugados, ela rompe esses contratos de aluguéis, enxugue e ou receba um imóvel da prefeitura e reforme, ou receba um terreno e construa, mas tudo com austeridade e transparência. Porque o prédio sede da Câmara hoje, para quem conhece, onde ficam os gabinetes de 36 dos 39 vereadores, Ficou desatualizado desatualizado completamente. e é muito precário em relação a instalações elétricas, hidráulicas. Os gabinetes são muito pequenos e os banheiros foram feitas reformas recentemente, mas estão sempre muito ruins. Só que eu advogo que isso feito com total austeridade e transparência. Agora eu acho que a gente precisa de um prédio novo, de uma sede nova. Não sei se vai ser necessário esse dinheiro todo ou se precisa edificar um prédio, ou se você pode pegar um imóvel e reformar. E realmente tem uma lei, foi aprovada recentemente na Câmara, com meu voto, que criou um fundo, e esse dinheiro vai para esse fundo, esse dinheiro excedente, somente para reformar ou construir imóvel. É um fundo que tem uma vinculação bem específica, por isso que eu votei a favor. Eu acho que devia ter um duodécimo menor, mas se o dinheiro vai ser destinado para isso, e num valor razoável, eu acho que é justo ter uma nova sede, porque a nossa sede realmente ela é muito precária. Agora, eu acho que a gente poderia se desfazer do prédio, apesar de ser um prédio tombado, não sei nem se é tombado, desculpa, estou adiantando aqui. Eu acho que podia ser feita alguma ocupação que não gerasse custo para a Câmara. Eu não acho que ela devia manter, como a Assembleia me parece que manteve, um prédio velho e as instalações novas. Está ainda atrás da Lei Rouanet para poder fazer a reforma. Exatamente, porque se a Câmara vai ter uma sede nova, como a Assembleia tem uma sede nova, eu acho que tem que se desonerar dos outros imóveis. Né? Um dos motivos da mesa, teve até reunião sobre isso hoje com todos os vereadores, é acabar com esses contratos de aluguel e enxugar e ganhar em escala. Né? Bom, tem que ser um espaço bastante grande, porque a quantidade de anexos que existem para caber em todos. Né? Bom, eu mesmo, Raul, só para terminar, eu fico no anexo. Eu, a vereadora Michele Colles e o vereador Mi Fernando ficamos no anexo. Os 36 ficam no prédio sede, nós 3 ficamos no anexo, que é um prédio público. Mas ela tem anexo na Monte Castelo, da primeira secretaria, tem anexo não sei aonde. Tem que enxugar com tudo Separado isso. você, porque você é crítico em relação às penduricalhas. Eu sou vizinho do Michele Colles. E está chegando no finalzinho do horário, né, Jamil? Então já vamos ter que entregar. Encerra aí. Só antes de encerrar. Jaime, você falou ainda há pouco da pressão popular. A gente está aqui falando numa rede social que o alcance que a gente tem hoje aqui pela TVJC a gente não sabe aonde chega. Fica até difícil mensurar. Sabe que vai bastante longe e a cada momento que passa, esse vídeo gravado pode ser visualizado em qualquer outro local. A participação popular hoje, a pressão que se faz nas redes sociais, como é que vocês, homens públicos, percebem isso no dia a dia? Muito mais positivo do que negativo. Você viu que em 2013... Mesmo com os haters. Mesmo com haters, mesmo com hackers, mesmo com fake E news. agora eu tem sei, hacker também. haters e hackers. Né? Mesmo com tudo isso, com as difamações que são propiciadas, difamações às vezes avassaladoras, né? Por fake news ou por notícias verdadeiras mal interpretadas,
ou com má fé, com crime de injúria, calúnia, difamação, elas vieram para ajudar. Você vê, eu acabei de dar um exemplo aqui da Câmara, o aumento do auxílio alimentação só foi derrubado pela pressão das redes sociais. E em 2013, um exemplo mais longe, naquelas jornadas de junho que mobilizaram o Brasil inteiro, o Congresso estava pronto para votar a PEC 37, que capava os poderes do Ministério Público. Se reverteu completamente o placar, porque em todas as manifestações, inclusive aqui em Recife, as pessoas eram contra a PEC 37. E o Ministério Público pôde continuar seu trabalho importante, inclusive de combate à corrupção, à impunidade. Então eu acho que as redes sociais vieram para ajudar. A própria Primavera Árabe foi toda organizada pelas redes sociais. Por mais que não tenha dado um resultado, temos um resultado positivo dos países árabes todos democráticos, foi um movimento de oxigenação, né? Então eu acho que as redes sociais elas ajudam muito para quem está na política. Para quem quer divulgar suas coisas, suas ações, né, e colher sugestões e críticas, eu colho sugestões e críticas maravilhosas, tanto sugestões como críticas pelas redes sociais, é um instrumento poderosíssimo e de custo muito baixo, né? Então, eu acho que são meios de comunicação, são mídias novas que vieram para ajudar a democracia, né? Eu acho que é muito mais difícil se solapar uma democracia com as redes sociais do que sem ter redes sociais, né? Pai de Helena, não é isso? Pai de Helena e Vitória, meus amores. Helena é o nome da minha neta querida do coração. Eu ia usar essa distinção final para agradecer aqui. Falamos com Jaime Asfora, 2 vezes presidente, não, uma vez presidente, 2007, 2010 da OAB, vereador do Recife por 2 mandatos e uma figura muito carismática. Muito obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. Consiga derrubar aí mais coisas na Câmara em favor da população. Quando eu pergunto o que eu quero na política hoje, o meu objetivo é deixar minhas filhas com orgulho de mim quando eu morrer. Parabéns. Desculpa, Helena e Vitória, eu resumo assim, se elas tiverem orgulho de mim quando eu morrer, eu estou satisfeito. Muito bem. Obrigado, Raul. Obrigado a vocês. Foi uma honra. Até a próxima. Um abraço. Sexta-feira tem resenha, hein? Sim, com o doutor Roberto Abreu Lima, que é da DDPE, vem falar com a gente sobre momento econômico, o que é que está conseguindo atração de empreendimentos para o Estado no governo Paulo Câmara.